começar por ser politicamente corretos, esperemos que não. Dito isto, obviamente neste momento nós temos um perfilar de novos atores da cena internacional que querem a dianteira, e esta análise está perfeita pelo que faz do seu professor, que no fundo nos dizem o seguinte: nunca se gastou tanto em armamento como agora. Quem não está a gastar é a Europa e alguns países ocidentais. De resto, disparou a despesa militar no mundo. Mas disparou para níveis muito elevados. Estamos a falar de aumentos de 10, 15, 20% em termos de compra de armamentos, de novas... Ou seja, as grandes potências estão-se a armar. Estamos a falar da China, estamos a falar de toda o sul da África, estamos a falar da América, estamos a falar das potências continentais. Toda a gente está a rearmar. E mesmo alguns países na Europa já inverteram, como nós sabemos agora, como foi o caso da França. O que quer isto dizer? Temos aqui várias frentes que temos que aqui olhar. Portanto, obviamente que há, ao mesmo tempo que as grandes potências começam a ser menos grandes, porque obviamente não é só o poder económico, é o poder militar, é o poder residual e é aquilo que conseguem fazer. Os Estados Unidos ainda é a grande superpotência, mas já foi diminuindo na sua importância relativamente aos restantes, quer em número, quer em economia, mas continua a ser uma superpotência, mas não é a única superpotência, ou seja, não é a potência global. E neste mundo que vivemos não temos de facto um governo global. Ao não ter um governo global, estamos a arriscar um paradoxo que se passou apenas 100 anos. Eu dava esta ideia. Há 100 anos atrás, a Primeira Guerra Mundial começou com uma guerra de nações, terrível, não é? Estamos a evocar agora a Primeira Guerra Mundial, e terminou numa guerra entre povos, em que tudo entrou em revolução, da União Soviética, da Rússia, da Itália, de Portugal, não é? Da Bulgária, da Grécia, por aí fora apareceram regimes políticos, apareceram convulsões sociais terríveis. Provavelmente agora estamos a assistir ao inverso. Estamos a assistir a um momento em que temos neste momento uma enorme instabilidade social causada nas primaveras árabes, nas revoluções. Porquê? Porque falta a utopia da política. As pessoas hoje em dia olham para este sistema piramidal, com a forma como nós nos organizamos no mundo, e não se reconhecem num sistema que vive com uma velocidade de informação que é em gigabytes. Ou seja, nós pela primeira vez estamos a olhar para o sistema onde estamos a viver e dizemos assim: mas será que ainda faz sentido falar de comunismos, fascismos, por aí fora? Ou seja, sistemas políticos foram pensados para o início do século XX, em pleno 2016. E qual é a política do futuro? Qual é a nova utopia de Thomas More? Onde é que vai aparecer aqui o novo mundo que nós vamos idealizar como uma política estamos a falar de problemas que são globais, como é que vamos encontrar mecanismos para isto? As pessoas não se revêem na política, a política não se revê na linha da frente e a linha da frente não dirige o mundo de uma forma. É o tal paradoxo que Moisés Naim fala num livro que chama-se A Dispersão ou Quebra do Poder, que é de facto o poder está cada vez mais disperso, está mais volátil, é mais efêmero e muda mais rapidamente de mãos. Isto é um paradoxo logo potenciando conflitos. Logo, dando aquilo que nós pensamos em termos de estratégia, que é preciso pensar a médio e longo prazo. Quando o poder é efêmero e muda muito rapidamente de mãos, não é? E mesmo em termos de sociedades, empresas, etc., obviamente isto faz pensar que há uma volatilidade do sistema muito elevada, acelerada, diria assim, que é uma grande acelerador da mudança. Mais aquilo que se falou aqui ontem com a inteligência artificial e por aí fora. Estamos a falar de paradigmas de mudança, não é? São elevadíssimos, uma velocidade enorme.